Na igreja nós temos 3 grandes festas, né? Que às vezes a gente não relaciona. Nós temos Natal, quando Jesus se encarna, assume a nossa humanidade, vem até nós, nos revelar que nós temos um Pai que nos ama, que somos filhos de Deus. Nós temos a Páscoa, quando Jesus vai fazer o maior ato de amor já descrito no mundo, quando Ele morre para nos dar a vida eterna, a nossa redenção. E depois nós temos Pentecostes. Deus envia o seu próprio Espírito, é o próprio Deus em cada um de nós, para nos santificar. Por que que nós vamos ser santificados? Porque o nosso Pai é santo. Então, quando Jesus envia o Espírito Santo, quando Ele sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo, é o mesmo convite hoje para nós. Se vocês lembrarem aqui em João 20, quando eles estavam trancados, né, com medo de serem mortos por medo dos judeus, Jesus entra, fala, paz esteja convosco, e fala, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Para quê? Para que cada um de nós, como cristão, possa ser uma testemunha fiel dele no mundo. Como é que nós vamos ser cristãos? Como é que nós vamos ser transformados se a gente não tiver algo que nos santifique e que nos transforma? Do ponto de vista humano, não vamos fazer nenhum progresso. Então o Espírito Santo é que vai fazer uma relação conosco de maturação. Ele vai nos maturar na relação com o Pai e uns com os outros. É uma relação de maturidade. Olha, nós estamos inseridos num mundo que nunca teve tanta facilidade de comunicação. Fala a verdade. Nós estamos até isolados, mas tem tanta facilidade. Conversa em FaceTime, faz live, faz reunião online, reúne gente de todo lado, né? Assim. Mas o mundo parece que nunca ficou tão difícil para se entender. A comunicação está aí, mas as pessoas não conseguem se entender mais, né? Vide aí o tanto, só vocês observaram como é que as pessoas estão mais irritadas, mais nervosas, muito mais conflito. O povo no trânsito está querendo matar uns aos outros, né? Dá uma fechada, de repente buzina e de repente, né? A paciência, a tolerância ficou zero. Então, quando Jesus veio até os discípulos, eles estavam reunidos em oração. Então, existia uma unidade. É tão interessante que quando a gente lê a Bíblia, no Antigo Testamento, tem uma história que ela contrapõe Pentecostes, que é a história de Babel. Construção da Torre de Babel. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? É a história de um grupo de homens. Os homens já tinham se tornado tão fortes, tão poderosos, que eles falaram, nós damos conta de construir um caminho que a gente chegue ao céu sem ajuda, sem Deus. Nós construímos o caminho, nós temos poder para isso, temos competência para isso. A gente constrói esse caminho para poder chegar no céu. Chegamos lá, abrimos as portas e sentamos no lugar dele. Alguma relação com hoje? Imagina, né? Então, isso, quando, à medida que esses homens foram construindo, eles foram percebendo que eles estavam construindo uns contra os outros. E eles passaram a não se entender mais. E a brigar e não se entender mais. Isso é mais ou menos o que a gente tem vivido hoje, né? As pessoas também não têm se entendido mais, não têm percebido. Então, em Babel, da mesma forma hoje, as pessoas, o mundo hoje adquiriu tanta evolução na técnica, tanta evolução na ciência. Hoje o homem consegue controlar a temperatura, consegue controlar tempo, consegue controlar tanta coisa, já é capaz de criar tanta coisa, que também rezar ficou inútil. Rezar para quê? Eu preciso de Deus para quê? Eu faço, eu aconteço, eu não preciso mais. Então, rezar ficou ultrapassado.
Então hoje as pessoas falam, não, mas eu oro, rezava uma Ave Maria, acho que está rezando demais. Então nós perdemos essa dimensão. O que é rezar? Rezar é bobagem, é atraso. Reza quem é pobre, quem não tem recurso, quem não dá conta das coisas. Hoje é ultrapassado rezar. Isso é o que Babel nos traz. Isso é o que o mundo que nós estamos inseridos te convida. Ou não? Ou é só o meu que fala assim? É tudo assim. Por que você reza? Porque você está com algum problema? É a primeira coisa que eu te pergunto. Você está com algum problema grave que você está indo para a igreja rezar hoje, terça-feira? Você está com um problema gravíssimo, né? Ou de doença, ou de situação financeira, tem para a igreja, terça-feira, ó. Porque não percebeu essa dimensão. Não entendeu o que significa essa missão, aquilo que Jesus revelou lá na encarnação. Nós somos filhos do Altíssimo. Nosso Pai, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando é que nós vamos ser a semelhança de Deus? Quando vocês acham? Nós somos a imagem dele. Quando é que nós vamos ser a semelhança dele? Escolinha hoje. Sabem? Quando a gente aprender a amar. Quando a gente não aprender a amar, nós não somos a imagem de Deus. A semelhança de Deus. Então a gente faz igualzinho. Qual outro trecho da Bíblia que faz lembrar isso? Filho pródigo fala com ele aqui, me dá minhas coisas, vamos embora. Por quê? Porque eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero fazer só aquilo que eu quero. Só a minha vontade. E eu não quero ter nenhuma outra orientação que não seja eu mesmo. Eu quero olhar a partir da minha ótica e falar, eu quero isso porque é isso que é bom para mim. Então, eu resolvo que eu sou o senhor da história e eu quero viver segundo as minhas coisas. E aí a gente viu o que aconteceu com o filho pródigo. Mas nós fazemos assim também, nós damos as costas para Deus e falamos, a gente achou melhor ser órfão. Precisamos de Deus para quê? Nós temos toda a técnica, temos toda a ciência, o mundo já está descobrindo como é que não morre, já está descobrindo o que é viver não sei quantos anos. Nós damos conta de tudo, precisamos de Deus para quê mesmo? Só para colocar um monte de limite em nós. Então nós não entendemos, nós temos a existência. Jesus veio para nos dar a vida e ela é eterna. Então, entender tudo isso e ser transformado, então, é o Espírito Santo, o único que pode trabalhar no meu coração, no seu coração e fazer com que a gente possa se entender. É só Ele. Porque fora a ação do Espírito Santo, a gente está vivendo Babel, aquilo que dispersa, aquilo que separa. Pentecostes une, porque o amor une. Os casais não conseguem se entender mais. Todos vocês estão sabendo de amigos que separaram. Todo dia eu recebo telefonema de uma mulher chorando. Doutora Filó, nós separamos na pandemia. O que é isso mesmo? Não é possível que você separe. Separamos. Qual é o grande desafio que a pandemia trouxe? Voltar para casa. Ficar em casa. Qual é a casa que é difícil de ficar? É a sua? Não, é dentro de você. Então a gente teve que voltar para dentro de nós. E está difícil se olhar. Está difícil se ver. Está difícil ver as coisas que a gente tem que corrigir. Está difícil de verdade chamar atenção para algumas coisas e falar de verdade quem é você. De verdade quem é esse marido que está dentro da sua casa. De verdade quem é essa esposa que está dentro da sua casa. De verdade quem são esses filhos que estão aqui. De verdade quem são eles. E a gente que não sabe nem quem é a gente mesmo, como é que vai olhar para o outro, vai melhor ir embora todo mundo, cada um vai para um canto. Que aí exige menos. Porque está faltando em nós o espírito do amor, né? Para que nos ajude nessa caminhada. E isso é Pentecostes. Nós estamos vivendo Babel completamente. E é tão interessante que tem um outro contraponto entre Babel e Pentecostes que está em Gálatas. Para depois, quem quiser reler, Gálatas 5, quando São Paulo fala, eu vos digo, se deixem ser conduzidos pelo Espírito. Ele fala, dentro de vocês, dentro de mim, dentro de cada um de nós, existe um conflito. Existe uma guerra, aonde ou eu vivo as coisas que o mundo me chama, que ele chama as coisas da carne, ou o que Deus me chama, que é o Espírito. E é tão interessante que quando ele fala dos frutos do Espírito, da carne, ele fala dos ciúmes, das invejas, das rixas, das competições. Isso está tão fora do mundo, não está? E é tão interessante que agora vocês terminaram de participar de uma missa, e quando o celebrante, o padre, fala corações ao alto, a gente responde?
Um coração que está em Deus pode ter inveja, pode ter ciúme, pode ter rixa, pode ter vingança, pode ter ódio. Não, então onde é que está o nosso coração de verdade? Tá vendo como é que é sério? Não é porque teve Pentecostes domingo, não, gente. Se isso não for atualizado na sua vida hoje, a Bíblia está morta. Nós temos que ser transformados. Eu tenho que ter coragem de olhar e falar, onde está o meu coração? Eu não posso ser egoísta, que os grandes pecados, né? A raiz de todo pecado é o egoísmo. E ao mesmo tempo que eu sou egoísta, a mesma coisa, eu sou generoso, não tem jeito, não comporta no mesmo coração. Nós temos que trabalhar isso. As nossas violências. Olha, e é tão interessante porque quando ele descreve, vocês vão ler, ele fala das obras da carne e ele fala dos frutos das obras da carne e fala o fruto do Espírito. O fruto do Espírito ele fala no singular. Qual é o fruto do Espírito? O que vai fazer o Espírito Santo em mim, em você? O que ele vai fazer? Vocês têm que entender isso, senão vocês não vão viver Pentecostes. O que o Espírito Santo vai trabalhar em vocês? Vocês vão ficar o que mais? Se alguém quiser ler. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria e a paz. Se o seu coração está tumultuado com uma situação, para parar com o fruto a obra que está agindo em você agora não é de Deus. Você ficou irritado, mal-humorado para tudo. Fala, peraí, o que me irritou nesse momento? Por quê? Porque eu não quiseram fazer a minha vontade. Porque tem que ser a minha palavra. Porque tem que ser aquilo que eu quero. Compreendem como é que isso é um trabalho conosco? Como é que nós vamos ser semelhantes a Deus? Como é que nós de verdade vamos fazer com que a igreja seja uma igreja viva? Como é que nós vamos ser templos que Deus possa habitar? Se o meu coração vem aqui na igreja, mas meu coração está com ódio, eu estou programando uma vingança que eu vou derrubar o outro. Eu estou armando alguma coisa para julgar o meu irmão no chão. Estou com a consciência de sermos irmãos, filhos do mesmo Pai. Como que eu posso rezar Pai Nosso, pedir a Ele que me perdoe e não perdoa o meu irmão? Como é que Pentecostes, como é que isso vai agir dentro de nós? Não vai. Não vai. Nós temos que estar aqui em unidade, um só coração, uma só alma em Deus. Sabe qual que é a grande coisa que a gente tem que dar para Deus? Deve ter sido o evangelho de hoje. Quando Pedro, foi esse evangelho hoje? Quando Pedro pergunta para Jesus? Foi isso que o padre comentou? Senhor, o que vai acontecer conosco que largamos tudo para ficar com o Senhor? Foi isso? Jesus fala, todo aquele que deixou tudo por mim e deu uma coisa só nós temos que dar para o Senhor. E Ele vai nos dar sem conta. E nem tem conta do quanto que Ele vai nos dar. Fala, eu vou dar 100 vezes mais. Por que Ele vai dar 100? Porque 100 é um número redondo, um número perfeito. Não tem nada para acrescentar. Mas qual que é a única coisa que nós vamos lutar a vida inteira para dar para o Senhor? A escolinha? Qual é a grande dificuldade nossa? Entregar o que para Deus? A nossa vontade. Senhor, mas eu quero do jeito que eu quero, mas eu quero desse jeito. A gente até dá sugestão para Deus, né? Sabe aquele negócio que eu tô querendo muito? Pois é, eu só podia fazer assim, assim, assim. A gente dá sugestão para Ele, resolve os casos para Ele, mas reza. Ele fala, minha filha, mas você já sabe tudo, você me pediu, hein? Ele fala que a gente vai até Ele igual a gente vai ao médico, já levando a receita do Dr. Google, né? Os pacientes hoje chegam pra gente com a receita prontinha, tudo estudado. Fala, então aproveita, né? E trata, né? Já sabe tudo. Jesus fala, vocês vêm pra mim igualzinho menino. Vai diante da mãe e fala, mãe, você me ajuda? Ajudo. A mãe começa a fazer, o menino começa a fazer junto. E fala, mas você tá me atrapalhando, meu filho? Você já viu o menino tentando te ajudar? Ele mais te atrapalha do que te ajuda, não é? É assim a gente com Deus. A gente mais atrapalha do que ajuda. Entendemos o que até agora? Nada. Compreende que isso aqui, tudo que a gente lê na Bíblia tem que ser atualizado hoje em nós. Senão, qual o sentido de eu viver de verdade com Deus vivo? De verdade sentir que Deus está me transformando? Que de verdade o meu coração está sendo trabalhado para viver o fruto do amor? Entregar para Deus a minha vontade. E dizer a Ele, Jesus, eu quero muito isso. Comece a trabalhar as pequenas coisas se você ainda não trabalhou. Ontem eu falava isso com uma adolescente lá no consultório. A Flor te falou que eu quero casar. Eu falei, já, minha filha? Mas não é possível, gente. Quanto tempo de namoro você está querendo casar?
Não, nós já abrimos uma poupança. Falei, erro número 1. Pra gente construir junto. Ih, isso aí não rola, mas já vi muito problema com isso. Falei que, mas antes de vocês fazerem qualquer coisa, vocês já foram lá no Santíssimo, que é Deus vivinho, né? O dia que a gente descobrir que tá Deus vivinho ali, ó, vivinho, vai ter uma fila aqui que não vai ter jeito de a gente entrar, vai entrar 2 segundos, já falou, já tem que sair, porque tem muita gente para entrar. Se vocês forem lá diante dele, falar com ele, Senhor, que eu encontrei esse moço, tô achando ele ótimo, só tem, agora nessa fase, só elogio, espetáculo, um príncipe encantado. Ele mesmo, que eu posso casar? Você foi lá, começou a rir e falou, eu não, de Filó. Falei, você tá com medo de falar que nem ele, né? Por que você tá com medo? Porque a gente não confia no amor que ele tem por você. Não confia. Porque quando Deus nos ama tanto, se você pensa num filho, você é capaz de fazer alguma coisa de errado com o filho? Claro que não. Deus vai fazer o que de errado conosco? Nada. Mas é preciso confiar. É preciso a gente se esvaziar. Como é que o Espírito Santo vai vir para nos encher se eu estou cheia de mim mesma? Ao ego, nem cabe. Tem ambiente que você entra que não cabe mais um, não, porque é tanto ego que se bate. É preciso humildade diante de Deus. É preciso esvaziar. Para Jesus, me enche do seu Espírito. Pode imaginar? Me faça pensar o que é santo. Me faça sentir o que é santo. Me faça agir o que é santo. Me faça, Senhor. Que assim como o ar que eu respiro, ele é vital para a minha vida biológica. O Espírito Santo, ele é vital para a minha alma. Da mesma forma que a gente hoje fala que tem tanta coisa poluindo o ar, e eu deveria largar fora, e a gente fica aí na briga da ecologia, temos que brigar mesmo para o ar ser puro. Será que o ar, né, o que eu estou fazendo com as coisas do Espírito que estão me intoxicando? O que é que está me deixando incapacitada de receber de verdade o Espírito Santo? O que está me desvitalizando? O que está me tirando isso, a vida em Deus? É preciso tirar aquilo que está deixando a gente com muito lixo. É preciso purificar o que eu estou vendo. É preciso purificar o que eu estou escutando. Como é que eu lá sentada vendo pornografia, depois eu posso chamar o Espírito Santo, gente? É uma coisa errada. Ou eu estou falando mentira? Não, é sério. Nós temos que mudar de conduta. Como é que eu vou ser testemunha de um Deus vivo que vocês acabaram de receber aqui agora? Dizem que quando a gente recebe Jesus vivo na Eucaristia, a gente sai como um dragão, que você põe fogo onde quiser. Mas é o fogo que queima sem nos consumir, né? É o fogo do amor que coloca uma chama dentro de você que você não consegue fazer outra coisa a não ser amar. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo, vejo um irmão caído e passo direto por ele? Como é que eu sei que eu tenho um irmão, às vezes, dentro da minha casa, precisando de ajuda financeira, e eu finjo que eu não estou percebendo a necessidade do outro? Se eu estou com alguém do meu lado e não percebo a necessidade, o amor de Deus não está em mim, não tem jeito. E o fruto do Espírito, que é um só, é o amor. Se as nossas relações não são embasadas no amor, eu estou muito longe. Mas é muito longe, eu preciso acordar. Eu preciso sacudir vocês para o Espírito Santo, para Pentecostes. É o sopro que vem transformar a nossa vida. Que vem falar, sai do lugar. Olha, da mesma forma, esses discípulos estavam presos dentro de casa, com as portas fechadas, em pânico, com medo de serem mortos. Hoje nós estamos trancados em pânico, com medo do Covid. Tudo igual. Quem nos tira o medo? Quem fez os discípulos saírem e pregar? O Espírito Santo. Foi ele que deu a esse povo uma coragem sem fim. Quem vai nos dar coragem de enfrentar a vida depois do Covid? Ou durante o Covid? A certeza de que, independente do que acontecer comigo, eu estou na mão do Onipotente. Seja o que acontecer. Na mão do amor infinito que me ama. Ele me ama, como ele te ama. Então nós temos que ter medo de quê? De nada. Se eu vivo para Deus. Se eu morro para estar com ele. Qual é o problema? É a nossa inconsciência. Nós não temos consciência de nada ainda. Nós temos que acordar. Jesus precisa de cada um de vocês. Mas primeiro ele quer que você viva a vida em você. Porque a gente não é capaz de dar aquilo que a gente não tem. Eu tenho conversado muito com os pais no consultório. Porque é interessante à medida que a gente vai envelhecendo, né? É tão interessante porque a gente vai mudando até o olhar. E eu tenho ficado, como pediatra, né?
Eu fico vendo o que eu quero deixar. Hoje, fazer uma criança crescer, tem os hormônios. Engordar, emagrecer, simples. Mas o que eu posso fazer para uma criança hoje? Porque o pediatra é o único médico que trabalha na construção de um ser. Você pega ele, neném. Eu falo com as meninas, eu troquei sua fralda, hoje eu arrumo seu sutiã. Não é? Então, hoje eu dou palpite nos namorados. Fala, esse você termina, esse você fica. Eu falo, se vocês encontram vocês fazendo trem errado, eu capaz de bater vocês na rua. Fala, que é isso, filó? Eu falei, vocês vão ver se eu não sou louca. Fala, quem que é essa velhinha? Sou eu mesmo, atrás de vocês. Então, é um outro olhar. E hoje, quando eu converso com as mães, eu olho a saúde física, pergunto da saúde emocional. E vou caminhando, eu falo com as mães. E a saúde espiritual? O que você ensina para o seu filho? Mais uma hoje engasgou. Quando eu disse, trabalha as virtudes. Tem trabalhado isso? Porque não brota no ser humano a empatia. Não vai brotar delicadeza, obediência. Não vai brotar. Isso tem que ser plantado. Isso tem que ser cultivado. Nesse mundo que é Babel, que ninguém se entende, que as pessoas nunca tiveram tanta comunicação, nunca estiveram tão sozinhas, com tanta solidão. E Pentecostes vem para fazer o inverso. Como é que eu vou exigir? Eu falei, hoje a minha preocupação é que quando a sua filha ficar, eu quero que na hora da sua morte, quando a sua filha estiver de pé diante do seu caixão, do caixão do pai, ela tem que aprender a perder sem se perder. Isso é muito sério. A gente tem que continuar a vida apesar das perdas. Mas como é que eu vou fazer uma pessoa ficar inteira? Hoje o povo está aguentando uma brisa suave. Como é que eu vou fazer dar conta de um terremoto, de um vendaval, ficar de pé? Se ela não for construída em Deus, não vai ficar. Não vai ficar. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. É de chorar as coisas que eu estou recebendo. Mas porque não temos estrutura? Zero. Por quê? Porque não começamos aqui em Deus. Nós temos que deixar de ser filho pródigo. Temos que falar, Senhor, eu não estou querendo ser a sua semelhança, né, Senhor? Estou fugindo, dando nas costas. Porque o que Jesus pode trabalhar no meu coração e no seu hoje? Aquilo que eu apresentar a Ele. Porque Jesus é tão delicado, Ele é tão doce, mas Ele é tão doce, que se eu não falar com Ele, que eu estou com a unha do pé encravada e pedir ajuda, Ele não vai trabalhar, mesmo que Ele saiba. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Se eu não falar com Ele, Jesus, eu estou com o meu coração tão pesado que eu estou com ódio daquela pessoa. Mas se o Senhor trabalhar em mim, eu vou dar conta de vê-la com seus olhos, e o Senhor vai poder tirar esse sentimento do meu coração. Jesus, eu estou parado naquela mágoa daquele dia. Jesus, eu estou com ira, eu estou com ciúme, aquela pessoa foi promovida, eu não fui. Estou com inveja. Estou com isso. Isso é de Deus? Isso é sentimento que os filhos de Deus podem caminhar com? Não pode. E a gente vem para a comunhão com esse sentimento no coração, está tudo errado. Porque a gente não tem dimensão que estamos recebendo Jesus vivo. Então a gente não confessa antes. Isso nem é pecado, filho. Todo mundo tem isso. É claro, a gente está no mundo pagão. Nós estamos no mundo do Babel. Eu estou chamando vocês para Pentecostes. Estou chamando vocês para um sentimento de que une, que é o amor. Eu estou querendo que vocês aprendam a olhar para ela, Maria. Porque essa para nós é o modelo. Que o Espírito Santo fez com ela o que ele quis. A docilidade dessa mulher quando se esvazia dela para ser preenchida unicamente de Deus. E viver de verdade a missão dela. E hoje, como mãe, ela cuida de cada um de vocês. Vocês podem ter certeza. Mesmo vocês falam, filho, não tem esse muito encanto com a Nossa Senhora. Não tem importância, não. Às vezes, numa casa, o filho é mais apegado no pai, não é? Porque era a mãe. Mas a mãe deixou de ser mãe? Não. Então, a Nossa Senhora também não deixa de ser mãe de nenhum de nós. De nenhum de nós. É tão interessante isso. Ontem também teve uma mãe lá no consultório, ela é muito doce. Nunca vi uma mulher tão doce. E ela teve o segundo bebê e o bebê nasceu com um probleminha de coração. A gente descobriu lá no início. E é um problema de coração que vai ter que ser operado. E ela, desde que tá gestando a criança, antes da criança nascer, ela fez o quadrinho da criança, colocou a criança, uma bonequinha linda, e colocou escrito assim: acaso não sabeis, eu sou da Imaculada. É o quadrinho da criança.
E é tão interessante que tudo que acontece com ela acontece no dia de Nossa Senhora. Ela foi batizada dia 13 de maio, tudo acontece com ela no dia de Nossa Senhora. E o problema de coração dela está estabilizado de uma forma que está todo mundo assim, está impressionado, mas ela está crescendo, ela está engordando. Eu falei, acaso não sabeis, gente, eu sou da Imaculada. Mas essas coisas, para poder viver, tem que experimentar, tem que acreditar, tem que entender que ela é viva. E está aqui perto de nós. E que se eu falar, mãe, ela fala, o que você está apavorada, minha filha? Está com medo de quê? Mãe, me dá o Espírito Santo, peça. Nós temos que pedir a Deus, Jesus, manda o Espírito Santo, me esvazia de mim, Senhor. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa. Aquele nós que não for preenchido por Deus, será preenchido pelo inimigo de Deus. Isso é muito grave. Porque nós somos dele. E tudo que o inimigo de Deus quer é destruir a obra que nós somos. Ele quer falar no seu ouvido assim, que bobagem. Você acredita mesmo nisso tudo que ela está falando? Bobagem. Acredita não, sabe por quê? Você acha que Deus está preocupado com você? Você acha que a sua senhora está preocupada com você? Eu te digo, está como se você fosse o único filho que ele tem no mundo, a única filha que Deus tem no mundo, e Nossa Senhora da mesma forma. Deus quer nos ver vivendo em unidade, vivendo o amor, que a gente possa falar e se compreender. Eu nunca vi Babel tão presente, porque dentro da mesma casa as pessoas não se entendem mais. Um fala a outro, entende dizer. As pessoas estão entristecidas, as famílias estão adoecidas. Tanto sofrimento. E eu falo, gente, mas vocês não estão falando a mesma língua? Não. Porque para falar a mesma língua do amor, é a única língua que é completamente entendida. E às vezes eu não preciso nem falar, porque eu cuido do outro. Eu olho para o outro, eu faço o prato que o outro gosta, eu deixo o café montado para o outro, eu deixo a cama arrumada porque ele chegou cansado, eu preparo uma massagem no pé do outro, eu deixo uma água quente com sal, aquele sal trabalhado, né, com escalda-pé, para cuidar do outro que trabalhou o dia inteiro. Às vezes estava no hospital, às vezes eu médico, às vezes uma enfermeira, um fisioterapeuta, uma assistente social, alguém da faxina do hospital, correu o dia inteiro, chega em casa, em vez de obrigar, coloca uma água quentinha e fala aqui, ó, para você poder descansar seu pé. Isso se chama amor. É assim, é cuidar uns dos outros, essa linguagem qualquer um entende. Eu fiz seu bolo predileto, eu fiz seu pão predileto, eu fiz um prato predileto, é isso. Atenta para a vizinha que está só, atenta para o outro que mora sozinho, pega o telefone e fala, como é que você está? Liguei para saber, tá vivo? Tô, então tá bom, depois eu volto. É assim. Isso é ser cristão, isso é deixar a marca de Jesus no mundo. O que Jesus faria? Como é que eu vou fazer? Como eu gostaria, aquilo que Jesus disse, eu vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que o fogo já estivesse consumindo esse mundo. Eu também, como eu gostaria de pôr fogo no mundo. De trazer para vocês essa experiência de um Deus que nos queima, de um amor que nos faz, que quase não cabe em nós, porque o amor não só que ele vai maturando na relação com ele, mas de olhar para o outro e perceber a dor do outro e ajudar o outro, não esperar o outro pedir, não, ou dar para o outro achando que a gente sabe o que o outro precisa, não, é ter a coragem de olhar no olho do outro e dizer, como é que eu posso te ajudar? Agora. Então, o Espírito Santo de Deus, ele quer isso, né? Para que veio Pentecostes? Para que todos os dias nós podemos clamar pelo Espírito Santo? E clamamos quando vamos participar de uma reunião, clamamos quando temos que tomar uma decisão. E a gente repete várias vezes, Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a vossa. Quando você não der conta nem de lembrar disso, na hora de rezar o Pai Nosso, você fale assim, seja feita, a hora que for falar, seja feita a vossa vontade, faça isso, quer dizer, do jeito que o Senhor quiser. Seja feito a vossa vontade. Mas não com o dente trancado, mas com alegria. Porque eu sei que aquele que me ama fez o melhor na minha vida. Nunca duvidar desse amor incondicional. Então o que Deus quer para cada um de nós? A nossa santificação. Porque nós estamos caminhando para a casa do nosso Pai. Nós vamos conviver com o Pai que é santo. Tentem tirar essas coisas de nós, essas rixas, ciúme, essas bobagens, esses negócios de feitiçaria, esses negócios de ficar lendo mão, esse negócio de, sei lá, tanto que o povo inventa hoje. Né, eu trago seu amor em 24 horas, né, amarro não sei o quê, essas bobagens. Então, tirar isso, né, gente? E se curar em Deus, né? Entender, de verdade, viver a primeira coisa que o Senhor veio trazer para nós. Você é
um filho, uma filha amada de Deus. Esse é o princípio da sua vida espiritual. A hora que você entender isso, falar, e ele morreu para me dar a vida, que é eterna. Então a morte não me amedronta. Eu não tenho medo, porque eu estou com ele. E é o Espírito Santo que vai trabalhar tudo isso em nós. Isso é Pentecostes. Essa festa da comunhão. É a festa da alegria. É a festa da partilha. É a festa que nos faz irmãos. A consciência que eu tenho que cuidar uns dos outros. Mas primeiro, trabalhando em mim. Né? Porque a gente não dá aquilo que não tem. Então nós vamos encerrar clamando o Espírito Santo, que é o Espírito de luz, é o Espírito de amor, pela intercessão de Nossa Senhora, que é a nossa mãe. Para que venha trabalhar no nosso coração essas coisas todas, né? E fala com Jesus. A hora que vocês estiverem rezando, fala com Jesus, tira da minha vida tudo aquilo que não condiz com a minha vida de cristão. Tira da minha vida, Senhor, aquilo que está envenenando o meu espírito, aquilo que está intoxicando o ar que eu respiro. Tira de mim, Senhor, aquilo que não me deixa viver a vida verdadeira. Tira de mim. Mas não tenha medo de dizer isso. Porque Deus é suave, gente. Deus é doce. Deus conhece cada um de nós. Acho que ele vai chegar arrancando sua vida do avesso? Ele conhece seu limite. Ele sabe de cada coisa. Mas vamos pedir a ele, Senhor, eu não quero ser a mesma pessoa. Nós já estamos em maio, final de maio. Eu não quero ter a mesma vida espiritual do início do ano. Eu quero ser melhor. Eu quero ter uma relação mais profunda com o Senhor. Eu quero de verdade que o Senhor seja meu grande amigo, meu grande companheiro. Eu quero de verdade ser uma testemunha fiel da sua missão aqui nesse mundo, que é revelar esse amor incondicional de Deus para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oi! Muita gente me pergunta onde encontrar os livros e produtos que a gente indica aqui no canal, principalmente os livros da Doutora Filó, que vocês pedem bastante. Então vamos lá, bem rapidinho. Primeiro, aqui na descrição do vídeo, bem na parte de cima, aparecem os itens recomendados. É só tocar e abrir. Agora, se você quiser ver tudo organizado por tema, faz assim. Clica no logo do canal ou no nome do canal para ir até a página do canal. Lá em cima, procure a aba Loja. Dentro da loja, eu separo por coleções. Livros, a mais procurada, bíblias, terços e rosários, novenas e imagens. Pronto! Agora ficou fácil achar tudo o que a gente recomenda por aqui. Deus abençoe. E às vezes a gente fica vivendo relacionamentos e a vida mendigando afeto. Sendo mal amada, mal cuidada, mal olhada. Deus é dar a ele o lugar dele dentro de casa. Ele é ser o Senhor da sua casa, ser o Senhor da família, ser, na verdade, o grande amigo da família. Fala, Jesus, me esconde na sua chaga, estou passando uma fase tão difícil. Me esconde dentro do seu coração. Coragem, a carga está pesada. Eu sou seu companheiro de caminhada de eternidade. Eu carrego o excesso para você. Gente, boa noite, né? Obrigada pela presença de vocês, né? Mesmo um dia frio, né? Que bom. Vocês estão aí, para a gente conversar um pouco. O mês de junho, ele tem uma marca, tem uma devoção especial nesse mês de junho. Qual é? Qual? O Sagrado Coração de Jesus. Então, o Sagrado Coração de Jesus, ele é muito querido, né? É uma devoção popular, né? Quando a gente presta o culto ao coração de Jesus, que o coração na Bíblia, ele tem uma outra linguagem, ele tem outro olhar, né? O coração é como se fosse o centro da pessoa. É onde estão concentrados todos os sentimentos e as intenções dessa pessoa. Então, quando a gente vai ter o culto, quando a gente venera o coração de Jesus, nós estamos olhando 3 coisas dentro dele, principais. Alguém lembra? Quais são as 3 grandes coisas do coração de Jesus? Nós estamos aqui para poder aprender, né? Fazer vocês entenderem, pensar, né? Que eu acho que quanto mais vocês entenderem, mais vocês vão viver e vão contar para alguém, né? Que também vai aprender para aproveitar disso, né? Dentro do coração de Jesus, nós vamos venerar 3 coisas.
o mistério da encarnação. A segunda coisa, o mistério da redenção. E a terceira coisa, a misericórdia infinita dele. Isso tudo que está dentro do coração dele para nós. Todas as obras da vida de Jesus são obras de amor. E do amor que saiu do coração dele. Para nós. No mistério da encarnação, quando Deus, se imagina, Deus, ele entra no mundo, ele deseja entrar na nossa história. Já pensaram o que é isso? Ele deseja vir, tomar forma humana e ter um coração que bate. E aí passa o infinito, passa a ser visto no finito. Imagina que a gente vai poder contemplar esse coração em Jesus de Nazaré. Isso é maravilhoso. A gente não tem essa dimensão que foi essa encarnação. Quando Jesus vem por amor, por amor. E isso, se vocês quiserem ter essa frase gravada, está em João 15. Vocês que estão ficando atentos com a Bíblia, né? João 15, versículo 9. Que Jesus diz assim: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Nós somos amados por Jesus como Ele é amado pelo Pai. Então não é um amor reduzido, não. É um amor inteiro. Jesus, ele conta para nós esse amor, ele mostra esse amor, porque na nossa vida, gente, na nossa rotina, na nossa caminhada, nós temos que ter um centro onde a gente busca a bondade, a ternura, a força para dar conta da caminhada da vida. Tem momentos fáceis demais na vida, mas tem momentos que quando ficam difíceis, nós temos que ter uma fonte onde eu posso me nutrir, onde eu posso buscar aquilo que vai ser o meu sustento. Semana passada eu falava para vocês que o amor de Deus é a nossa âncora. É a nossa âncora. Que tudo pode nos acontecer, mas a gente sabe que é amado. Isso é segurança para que a gente caminhe bem na vida. Então, quando Jesus vem, né, e se encarna, ele encarna para revelar que a gente tem um Pai que nos ama. E a gente passa a ser filho de Deus. A gente não pode ser como qualquer filho, né? A gente é um filho adotivo, mas deveria ter no batismo e em Jesus o nosso olhar, né? A nossa visão para poder falar como é que eu vou acompanhá-lo, como é que eu vou imitá-lo, se eu vou fazer parte do corpo dele. Então Jesus tem muitas revelações com algumas místicas, né? E duas em especial, que é Santa Margarida Maria de Lacoque, que ele mostra o coração dele. E uma outra santa que eu devo errar como vou pronunciar o nome dela, mas eu não sei exatamente que língua que é o nome dela, não sei de que lugar ela é. Mas é uma menina que quando nasceu, a família achou que ela ia morrer, não sei por que razão, a literatura não conta. Levaram ela correndo ao padre e o sacerdote, quando foi batizá-la, disse: é essa menina? Não, vai morrer não. Ela vai ser uma religiosa, vai ser uma grande santa. E através dela, muitas graças chegaram ao mundo. E ela foi uma mística. Então, quando aos 7 anos a família dela foi visitar um mosteiro, ninguém conseguiu tirá-la do mosteiro. Ela passou a viver no mosteiro com 7 anos de idade. E a família muito rica doou muita coisa para fazer um mosteiro maravilhoso em um determinado lugar, porque a família tinha muitas posses, mas o coração dela já tinha sido tomado. E um dia, no Natal, Jesus permite a ela, igual ele fez com a Santa Clara. Não sei se vocês lembram dessa cena no filme de Clara e Francisco, quando Jesus se coloca nos braços de Clara como um bebê, um recém-nascido, né? Isso é uma cena belíssima do filme, né? Mas com essa santa, também ela tem a graça de colocar no colo dela Jesus, menino. E assim como São João colocou o ouvido no coração de Jesus, no peito, e escutou o coração batendo, essa santa que eu vou falar com vocês, que é Mechtilde, mas eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, ela também colocou o coração dela no dele
e percebeu que o coração de Jesus bate diferente do nosso. 4 batidas por minuto. Bem lento. E são 3 batidas fortes e uma mais suave e mais comprida. Que ele fala que as 3 batidas é toda a onipotência do amor, toda a sabedoria do amor e toda a mansidão. Então são as 3 coisas da divindade. E a última batida é da bondade que ele revelou ao mundo. Então ele fala com ela: é verdade que meu coração bate devagar dessa forma, com 3 batidas fortes e uma lenta, por isso eu morri tão rápido na cruz. Vocês vão ter oportunidade de ler essas coisas. Olha, são tantas revelações que a gente não fica sabendo, né? Que é do coração dele. E ele conta que o desejo que ele tem conosco, pelo amor dele, pelo amor, é de viver conosco, é de caminhar conosco. A gente se coloca diante dele como filho. E quando você está como filho diante de um pai, você espera tudo do pai, de roupa, a comida, a estudo, a educação. E tudo a gente pode esperar do coração dele. Ele fala: então, se vocês precisam de mim como um pai, eu caminho com você como um pai. Como um amigo mais fiel dos seus amigos, que vai te ajudar nos momentos mais difíceis. Como um esposo. Como um companheiro de viagem. E ele fala isso de uma forma tão linda. Como um companheiro de viagem que, quando o caminho está muito pesado, eu carrego para te ajudar. É belíssimo. Pena que a gente usa tão pouco desse coração. Pena que a gente acredita tão pouco nesse amor de Deus por nós. E um dia essa santa também tem um encontro com ele. Essas místicas têm né, elas tinham a oportunidade de ver Jesus várias vezes, né? E ela encontra com ele e é como se ele tivesse espelhado. E ele mostra para ela que o reflexo, o espelho nos pés dele, é que é para a gente olhar para ele e se ver. Era a nossa tibieza, a nossa lentidão com o nosso crescimento espiritual. Como que a gente é lento? Que o reflexo do joelho é porque como que a gente tem dificuldade de reconhecer que nós somos criatura. Né? A humildade é isso, né? É reconhecer que nós somos criatura e ele criador, sendo que ele foi o primeiro a se curvar diante do homem e que ele depois baixou um pouco mais para lavar os nossos pés. Eu digo que ele baixou tão mais para ser o nosso pão, nosso alimento. Que como ele mostrava, como é que os olhos, né? O que a gente olha? E como é que os nossos olhos, se a gente olha no espelho dos olhos dele, percebe o quanto que os nossos olhos estão escuros pela nossa desobediência e pela nossa infidelidade a Deus. Como é que o nosso ouvido, diante do ouvido dele, é tão surdo? Porque o nosso ouvido ele teria que estar aberto na prontidão de ouvir e obedecer. E como nós estamos longe de poder ouvir, muito menos de obedecer. Quando eu fico lembrando de São José, que eu nunca vi uma pessoa tão pronta, né? Levanta, José. Sai com sua mulher e o menino. Levanta, faz isso, José. José sempre pronto, nunca questionou, fez o que escutou. O nosso desejo, que a gente precisa ter um desejo de ter um coração que escuta. Então, quanto que a gente precisa olhar para Jesus e ver o quanto que o nosso coração ainda é lento para amá-lo. Quanto que a gente ama pouco a Deus e o próximo. A gente ama muito o próximo se ele nos dá alguma coisa, se é conveniente. Até a gente poder ter um amor absolutamente desinteressado. De ajudar, de cuidar, de fazer alguma coisa pelo outro, simplesmente porque ele é irmão. Mas eu não sei nada dele, não precisa saber não, ajuda. Aquele que ele colocou no seu caminho, hoje. Porque amanhã é outro dia, a história não repete. E como é que nós somos fracos e lentos para amar a Deus acima de tudo na nossa vida? É impressionante. E os nossos lábios, né, gente? A nossa língua. Eu paro e penso, São Tiago que fala isso. Aquele que consegue controlar a língua, colocou um freio no corpo. Quantos problemas hoje a gente vive porque falamos demais? Estou falando mentira? Na gota. E tem uma coisa interessante que eu já comentei uma vez com vocês. A gente, quando escuta
alguém falar mal, porque não tem um trem que rende mais do que falar fofoca, né? Não tem uma coisa que rende mais na vida. O sono de todo mundo desaparece quando fala, vou te contar uma coisa. Acabou. Eu vejo isso com os bebês. A partir de 7 meses, que é mais difícil examinar, que eu falo no ouvidinho deles assim, a tia Filó vai te contar um segredinho de amor. Ninguém precisa segurar a criança que eu vejo o ouvido. Ela não mexe. Fala, ó, isso tem 7 meses de idade. 7, 8. Eles ficam paradinhos, você é menina então aí que nem pisca. É impressionante. Como que a gente... Aí eu fico pensando, hoje, será que a minha boca... O que hoje eu falei? Será que eu usei meus lábios, a minha língua, a palavra, para louvar? Para bendizer o nome de Deus? Ou foi só para lamuriar? Para reclamar? Para falar, ai, tá frio, ai, que preguiça, ai, que trabalho. E não para falar, nó, Deus seja louvado, acordei, não tem nada doendo. Nó, louvado seja Deus, estou por sua conta. Olhar para ele e falar assim, como é que você me pensa hoje? O que você espera de mim hoje? Hoje eu estou só por sua conta? Agradecer o sol, agradecer o trabalho, agradecer a comida, agradecer tanta coisa para agradecer. Faz a lista de tudo que você tem para agradecer, não vai sobrar nada para poder reclamar. E aí Jesus fala assim, quero te ensinar 3 coisas. Falou para Santa Mectilde, mas eu acho que ele está falando para mim, eu ensino para vocês, né? Assim nós vamos, né? Ele não falou que era para mim, não, mas eu aproveito, adoro ler os místicos, né? Amo ler os místicos. E Jesus fala com ela assim, eu vou te ensinar 3 coisas que vai ser muito bom para sua alma. E eu fiquei apaixonada. E fala, cada vez que você pensar em dar graças a Deus, dar uma ação de graças, pense em tudo que foi feito por ti, quando eu te criei. Então, desde o momento que eu te criei, e porque pelo mistério da minha encarnação, eu vim para te salvar. Então pensa, e agradece tudo que foi feito por ti. Depois ele diz, quando você for agradecer de novo, pensa que você foi tirada, assim, uma graça você ter nascido. Nós te escolhemos, poderia não ter sido escolhida? Eu te escolhi tudo que eu fiz, desde o momento da sua criação até hoje, para você estar onde está. E às vezes a gente esquece de lembrar, porque a gente não consegue imaginar tudo que Deus fez na nossa vida, para que a gente estivesse até aqui agora, escutando isso. Tudo que Ele já fez por você. Então quando você começar a agradecer, você fala, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Depois você fala assim, e se eu esqueci de alguma coisa, obrigado. É muita graça. É muita coisa que Ele fez por nós. E a terceira coisa, Ele fala de uma coisa maravilhosa. Ele fala, quando você pensar no futuro, na eternidade, pensa em tudo que eu preparo para te receber no céu. Ai, que coisa chique. Você não tem, ele fala, você não tem dimensão do que está preparado para você. Ele fala, então pense alto, pense grande, comece a me agradecer pelo que eu preparei para você, porque aqui todos os seus desejos serão satisfeitos. Você não tem dimensão do que eu preparei para você no céu. Então pensa. E comece a me agradecer hoje por tudo que eu já preparei para o momento que eu te receber. A gente tem tanto pavor desse momento que a gente nem toca no assunto, larga para lá, fala, não quer tocar nesse assunto. Mas é interessante pensar nisso. Como é que Ele prepara? E Ele fala de um jeito tão bonitinho, que da mesma forma, quando a gente recebe uma coisa preciosa e a gente guarda aquilo, que Ele também, Ele caminha com tanto cuidado, porque Ele tem que guardar com tanto cuidado todas as almas que estão entregues para Ele. Que as nossas almas estão escritas e guardadas dentro do coração dEle. Acho que só metade do que eu falei dá pra gente dançar a noite inteira e pensar o quanto a gente é amado e cuidado. E mesmo assim a gente ainda consegue ser infeliz. Ser deprimido, ser tenso, preocupado, angustiado. Não cremos num Deus que pode nos amar tanto. Quando Deus tem uma preocupação imensa pela nossa redenção,
Jesus fala, eu por amor eu vim, e por amor a você eu sofri tudo para sua alma. E na nossa redenção, você imagina, Jesus ficou como aquele que a gente adora ler as parábolas da misericórdia dele, que é aquele que nos busca como ovelha perdida, aquele que nos procura como aquela mulher que perdeu a moeda, como o pai que recebe o filho. É ele, né, que está sempre atrás de nós, sempre correndo atrás de nós. E aí ele mostra uma imagem maravilhosa para essa santa, que ele convida ela a deitar o ouvido, fala, deita, coloca a cabeça, reclina nos meus pés. E ela coloca o ouvido em cima da chaga do pé dele. E ele fala com ela assim, o que você está ouvindo? E ela fica sem saber se podia responder para ele. E ele fala, você não percebe uma caldeira fervendo? Sim. Pois é, isso é como, está fervendo mesmo, é como se me dissesse, corre. E eu corri muito. Ele fala, eu corri muito, estava sempre apressado. Ia de cidade em cidade, pregação por pregação, na minha aflição de cumprir tudo para buscar você. O desejo de Jesus de buscar cada um de nós, de lutar pela nossa salvação, de nos tirar do reino que a gente estava das trevas para nos levar para um reino de luz, para mudar a nossa história, a nossa vida. Esse é o coração dele, que sofre um amor tão alucinado e tão pouco valorizado. São Francisco ficou cego de tanto chorar, porque ele falava, o amor não é amado. Ele chorou tanto que ele ficou cego, porque o amor não era amado. Diferente de hoje. A gente pensa, vocês pensam nesse amor dele? Vocês pensam de verdade assim, nossa, como eu sou amada? Como Deus me ama? Como Ele cuida de mim? Como o coração dele, como Ele mostra para ela, é um abismo de misericórdia. Essa misericórdia que a gente não vai conseguir compreender. Porque Ele ama, Ele cuida de cada filho, né? Ele fala que se a gente quisesse ir até Ele, que tem 3 tipos de homens, ele fala. Tem aquele que parece estar paralisado, que morre de medo de mim, que tem medo que não chega em mim. E por que tanto temor? Ele fala, se ele vier, eu o curarei dessa paralisia, de tantas coisas. E de tantas coisas ele pode chegar, se ele só chegar até mim e disser que quer. Ou de muitas vezes ele fala, tem aquele homem inquieto, nervoso, aflito. Pensa na minha paixão e de como eu fui paciente para poder tolerar todos os sofrimentos. E você vai se acalmar diante, às vezes, de tão pouca coisa. E ele fala, e aquele homem que faz tudo de uma forma desleixada, é porque, na verdade, ele fala, é a sua tibieza em me amar, em ter cuidado com as minhas coisas. A gente fica envergonhada quando vai lendo as coisas de Jesus, né? Desse cuidado apaixonante, ele tem um amor apaixonado por cada um de nós. E que a gente não consegue corresponder a esse amor, porque a gente nem pensa num coração que nos ama tanto, que bate por amor a cada um de nós. Ele fala da alegria que ele sente quando cada um de nós arrepende de um pecado, não por medo dele, mas por amor. E é tão interessante que ele diz assim, todos nós que somos leigos, quando pecamos, que a gente machuca, né? A gente fere de novo, é como se ele tivesse novamente preso à cruz. E a gente também suja o rosto dele. Mas que quando um sacerdote ou uma freira, uma religiosa, peca, rasga o coração dele. Porque o sacerdote, ele nasceu dentro do coração de Jesus. Então, quando a gente também tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a gente está rezando pela santificação dos sacerdotes. Então, quando eu trago para vocês uma pincelada sobre o coração de Jesus, é porque a gente precisa voltar o nosso olhar para um coração que nos ama sem igual. E às vezes a gente fica vivendo relacionamentos e a vida mendigando afeto, sendo mal amada, mal cuidada, mal olhada, cuidada de qualquer forma, e a gente aceita os nadas daqui, mendiga sentimento,
e não temos condição de compreender um amor incondicional como o de Deus por cada um de nós, que não quer ver a nossa vida como está, mas é capaz de transformá-la, de colocar onde Ele sabe que nós podemos chegar, se apenas você disser, entra, a casa é sua, porque Ele bate todos os dias a porta do seu coração. Imagina, Ele nos ama com o amor que o Pai o amou. E a gente simplesmente ignora esse amor ou despreza esse amor. Porque o ser humano é assim, quando alguém fica sabendo que você é muito amado, fala, fulano gosta de você fala, nem ligo. Mas o dele, a gente deveria se lançar nesse coração. Porque isso é uma fornalha que queima sem nos consumir. E queria sugerir a cada um de vocês uma tradição antiga da igreja, que eu não sei que quantos de vocês conhecem e já fizeram isso, que se chama entronizar o coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus em casa. Alguém já ouviu isso? 1, 2, 4, 5, 6, 7. Vocês já fizeram a entronização do Sagrado Coração de Jesus em casa? Alguém já fez? Não? Isso é uma tradição maravilhosa na igreja. E as pessoas que sabem que, na verdade, entronizar o coração de Jesus é dar a Ele o lugar dele dentro de casa. Ele é ser o Senhor da sua casa, ser o Senhor da família, ser, na verdade, o grande amigo da família, ao qual a gente vai poder conversar com Ele. Ele vai ser o centro. Então, como é que isso funciona? Como é que isso funcionou? Essa entronização, ela aconteceu baseado na história da relação de Jesus em Betânia. Porque quando Jesus foi a primeira vez na casa de Lázaro, Maria e Marta, imagina, passou alguém por lá, uma família muito rica, e falou com eles assim, você poderia receber um pregador itinerante? Era um pregador itinerante? Pode. Família abastada, né? Pode. Aí chegou Jesus com aquela leva dele, né? Uns 13 homens, pelo menos. Chegou aquela turma e eles receberam ele como uma visita. Sentaram distantes, comeram, a conversa foi agradável. Jesus muito agradável, observava todo mundo, comeram e foram embora. E na hora de ir embora, Lázaro e Marta devem ter ido levar Jesus à porta e falou com ele, tá, depois você passa aqui. Não é assim que a gente faz com quem a gente não é muito íntimo, né? Depois você volta. Mas Jesus voltou, né? Porque ele era terrível, voltou. Aí ele voltou. E a conversa já foi melhor. Lázaro já sentou mais perto dele. E a conversa foi interessante, o bate-papo foi bom. E Lázaro gostou dele. Marta gostou. E aí, quando Jesus foi embora, Lázaro falou com ele assim, aqui só volta? Passa aqui de novo. Jesus falou, eu volto, Lázaro. E voltou. Só que a terceira vez que ele voltou, a conversa já foi completamente diferente. Porque Lázaro assentou de frente a Jesus. Ajoelhou diante dele. Encostou o cotovelo dele no joelho de Jesus. Olhou para Jesus e falou assim, Senhor, essa casa não era assim não. Aqui nós éramos 3. Era Marta, Maria e eu. Mas Maria foi embora. E ela se tornou prostituta dos leprosos. E Lázaro chora. E aí Jesus olha para ele. E essa cena me emociona tanto, porque eu acho belíssima. Fala com ele, não chore, Lázaro. Eu trarei Maria de volta. Levou ou não levou Maria de volta? Não teve o último jantar que Maria lavou os pés de Jesus, não quebrou aquele bálsamo, aquele perfume, que Judas falou, mas por que ela está gastando tanto dinheiro com esse perfume? Lembram disso? Então ele voltou. Então qual é hoje o objetivo quando a gente coloca o Sagrado Coração de Jesus em casa? É para ele ser o grande amigo, para a família se reunir diante dele e contar as alegrias do dia, mas também a tristeza, como Lázaro contou. Porque a gente vai colocar isso no coração de Jesus. E vamos ensinar as crianças a contar tudo pro coração de Jesus. Se já anda de bicicleta, se fez boa prova, se não fez boa prova, se o pai perdeu o emprego, se o pai ganhou um emprego, ele passa a ser o grande amigo da família. E Jesus faz 12 grandes promessas sobre isso, belíssimas.
que ele disse para Santa Margarida Maria Alacoque, e que vale a pena vocês conhecerem, se vocês não conhecem. Ele fala da casa que tem entronizado o coração dele, das promessas que ele traz. É belíssimo. Jesus não precisava prometer nada, porque já nos criou, nos salvou, nos revelou um pai, nos deu uma mãe de presente, não precisava de falar mais nada. Mas mesmo assim, ele continua somente a dar, a dar. Então, e com isso, hoje a gente faz o que a gente chama de hora santa. Uma vez por mês, é um pedido de Jesus, que Jesus fez a Santa Margarida Maria Alacoque, que da primeira quinta para a primeira sexta-feira do mês, na noite de 11 à meia-noite, fizesse companhia para ele. Então existe um livro, chama Hora Santa, que a gente fica fazendo companhia para Jesus de 11 à meia-noite em oração com ele. É chamada Oração Noturna do Lar, que hoje a gente faz pela internet e as pessoas acompanham. A gente fica com ele de 11 à meia-noite. Geralmente são textos belíssimos, que tem a hora que a alma fala e a hora que ele fala. É muito lindo. São coisas que vale a pena vocês procurarem para poder crescer essa intimidade com ele. E Jesus deixa uma outra coisa, que ele diz que se a gente, ele ensina, ele fala, às vezes você precisa interceder na vida de alguém, rezar por alguém que está preso por um pecado, um vício. E hoje tem tanta coisa grave, tanta coisa mais grave que a gente podia imaginar. Tantas famílias sofrendo, e o alvo hoje são as famílias, né? Então, tantos tipos de vícios difíceis, que às vezes as pessoas precisam ser libertadas de tantos pecados sérios. Então, Jesus dita uma oração linda que eu mandei para a Pati, para ela colocar no Instagram dela, e vou colocar também no meu Instagram, para que vocês possam rezar. Ele fala que essa oração é muito forte, isso ele mesmo fala, porque é uma oração baseada somente no amor. Ele fala, pelo amor que eu fui até a Virgem e me encarnei, pelo amor que eu aceitei ser enrolado nos paninhos, pelo amor que ele foi atado à coluna para ser flagelado, tudo baseado no amor. A gente pede a intercessão para que aquela pessoa seja libertada. Porque tem coisas que de verdade, somente o amor de Deus para poder libertar. Então, quando a gente vive tantos sofrimentos, famílias com maridos viciados em jogos pela internet, em ações via internet, ou em pornografia pela internet, e com isso gerando custos e falência, e tanto problema que a gente não tem dimensão do que está acontecendo. Se a gente tem uma oração dessa tão poderosa na mão, que vocês conheçam alguém ou querem interceder na vida de alguém que precisa de receber a graça de Deus, de ser libertado, rezem. Essa oração foi ditada por ele, para uma santa. Então que a gente possa aproveitar isso vai estar nos Instagrams, que vocês possam pegar isso. Então, tantas armas Jesus deixa na nossa mão para nos mostrar que o poder da oração é incalculável. Mas nós vamos rezar no coração dele, como oração ditada por ele, para libertar quantas pessoas, quantas famílias hoje vocês conhecem que precisam de uma libertação? Quantas? Porque hoje, se eu quiser destruir uma família, eu pego um membro e destruo. Então, o remédio nós temos. Então, que graça nós temos de saber que o coração de Jesus é a nossa fonte segura de amor, de esperança, que nos sustenta, que nunca vai faltar na nossa vida e que nós podemos sempre ter essa certeza de um amor que nos acompanha, sempre, que não muda de ideia, que é eterno, que vai cuidar de nós sempre. O amor de Deus, ele não vai mudar porque eu fiz alguma coisa de errado. Deus sempre vai nos amar. E quando a gente peca, ele agarra mais o pescoço da gente para não nos perder. Jesus não quer nos perder. Essa é a misericórdia infinita dele. Ele quer salvar a todos, a todos. O amor dele por nós é incondicional. É uma das coisas mais lindas que a gente tem na vida, é saber que somos amados. Então, se hoje tem alguma situação na sua vida que te entristece, que te aborrece,
Lembra desse amor? Fala, existe um coração que bate somente por mim, que me ama, que cuida de mim. E que se eu for até ele falar, Jesus, ele vai falar o que foi. Conta para ele, coloca lá no coração dele. Fala, Jesus, me esconde na sua chaga, estou passando uma fase tão difícil. Me esconde dentro do seu coração. Me esconde. Deixa eu ficar ali descansando dentro do seu coração. Me ajuda a colocar minhas preocupações, meus medos, minhas angústias, as minhas tristezas dentro do seu coração tão sagrado. Porque somente o Senhor pode mudá-lo. Pode mudar tudo do meu, da minha vida, da minha história. Então a nossa confiança nesse coração é a nossa salvação. É certeza, certeza que nós estamos seguros. Por quê? Porque eu tenho um coração que me ama, que bate por mim. Todo poderoso, todo bondoso, todo manso, todo cheio de sabedoria. Então é Ele que nos dá sabedoria, que nos dá mansidão, Ele que é toda bondade, é Ele, somente Ele. Vamos buscar refúgio aonde? Como diz Pedro, aonde iremos, Senhor? Se somente Tu tem palavras de vida eterna. Então não existe ninguém como Deus na nossa vida, como Jesus na nossa vida, e não existe nada mais adorável que o seu sagrado coração. Eu queria hoje deixar só pincelado para vocês um desejo de conhecer esse coração que bate por você. E que a gente possa realmente pedir a Ele que a gente seja escondido nesse coração. E até descobrir por essa santa que até o nosso purgatório nós podemos passar escondidos, agarrados no coração dele. É muita graça. Então que Deus nos ajude nessa caminhada, não sozinhos, mas pela intercessão de Nossa Senhora, que o coração imaculado de Maria e o Sagrado Coração de Jesus são sempre muito juntos e eles estão sempre atentos às nossas orações. Quem falou isso? Foi o anjo de Portugal, quando começou a preparar os meninos antes da aparição de Nossa Senhora. Falou, os corações de Jesus e Maria estão juntos, estão sempre atentos às orações de vocês. Nada passa sem que eles saibam. O que nos resta e precisa? Confiar. Então que Nossa Senhora interceda por nós nessa noite e nos ajude a confiar nesse amor imenso que transborda por nós, onde gera vida para nós, onde nos restaura, nos põe de pé, nos revitaliza e nos fala, coragem, a carga está pesada, eu sou seu companheiro de caminhada de eternidade, eu carrego o excesso para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.